Olá pessoal, estamos de volta no Ação e Reação, hoje dia 22 de janeiro, né? Dia do aniversário de São Vicente, né? 22 de janeiro, nível de São Vicente, aí parabéns à cidade vicentina, né? Hoje, último dia da encenação, né, de Martinha Flá de São Vicente. Hoje eu estou aqui com o Rodolfo Amaral e também cientista político, consultor financeiro, e também Guto Brito, jornalista e apresentador, né? A pauta está vasta hoje aqui na região, né? Tivemos problema aí no PSDB do Guarujá, né? O PSDB do Guarujá que era o presidente do PSDB do Guarujá era o Sandro Mastelari, o filho do Luiz Américo, né? E teve uma intervenção no partido, parece que o Vignoli fez a intervenção no partido e entrou o André Guerato, mas agora na justiça virou de novo e o presidente Sandro volta para ser presidente. Então essa questão aí, né? Então antes de falar isso, temos também muitos mortos de ciclistas na região, um por abusos deles mesmos, outro também por abusos de carros, enfim, né? Também temos aí o vídeo da jornalista que teve o dedo decepado por um morador de rua, temos o vídeo do Roberto Alvim, vamos passar o vídeo do jornalista, né? Aí o Guto pode comentar esse vídeo aí que já viu várias vezes? A vítima vem chegando ali, ó, e pelo lado, eu não sei que rua que sinceramente, ali é ao redor de Marapé. O sujeito tá ali, ó, rente à parede do lado esquerdo, na calçada, ele percebe que a porta tá aberta e ele rapidamente, ó, entra no banco de trás e bate a porta depois, quer dizer, a vítima chovendo, preocupada com N coisas, né? Foi uma vítima fácil aí do vagabundo, né? Mas também o lugar tá ermo, né? Tá ermo. Mas, também, gente, chovendo, não, enfim. E o cara foi muito rápido, esse vagabundo, né? Sim, eu acho que o que fica disso, ela sai, com certeza aí depois foi rendida. Mas o que fica disso aí, eu acho que não só as mulheres, mas eu acho que todo mundo tem que tomar cuidado. A linha do VLT ali, ó. Provavelmente sim. Essa aquela rua paralela aí ao VLT no Marapé, que ele vai dar ali no túnel da Santa. Então eu acho que além da nossa cidade precisar ter mais policiamento, né? A gente tem que tomar cuidado, não só mulheres, mas eu acho que homens também, todo mundo tem que tomar cuidado. Olhar em volta, olhar para ver se tem gente perto, se tem gente se aproximando. Todo cuidado é pouco. E eu espero que esse sujeito seja condenado, porque ele podia ter matado, né, a vítima. Tem pessoa que não está sabendo, aí depois ele pulou o banco da frente, acho que tentou passar a mão no seio e tal. E aí ela não gostou e ele deu uma facada e machucou 3 dedos, né? Vamos ver, porque se fosse ao contrário, se ele tivesse sofrido essa violência, né, o que não ia faltar aí era a gente defendendo o nosso amigo que fez essa barbaridade aí. Agora eu não vi também. Se ele entrasse no teu carro e tu tivesse uma faca e cortasse 3 dedos dele... Eu tava preso, condenado no mínimo a 30 anos. A gente não viu aí o sindicato dos jornalistas, né, não se manifestou em relação à violência sofrida pela colega, né? É engraçado como tem 2 pesos e 2 medidas. Antes de tudo, né, boa tarde a você, telespectador, obrigado pela audiência, mas é difícil a gente começar o programa falando da violência, uma violência que está em todos os bairros, não é só no Marapé, não é só no Imbaré, está na Zona Noroeste, está em qualquer lugar, a gente precisa estar muito atento, mas chegou a hora, minha gente, eu acho, né, eu tenho certeza, mas há pessoas que não, a gente precisa mudar o nosso viés em relação a pessoas, moradores de rua, essas pessoas que vivem na rua fazendo o que querem contra pessoas que pagam impostos, que têm sua vida estabelecida, contribuem positivamente para a sociedade, em relação a essas pessoas que só dão trabalho, só cometem faltas e estão sempre sendo de uma forma ou de outra colocadas como vítima da sociedade, ele não teve oportunidade, daqui a pouco vai vir alguém dizer aí que ele sofreu um surto, né? E aí ele se assustou com a vítima fazendo algum gesto brusco, aí estava com uma faca para se defender, acabou cortando o dedo da vítima. Então é lamentável, e se fala muito hoje aqui em Santos, principalmente no direito de ir e vir dessas pessoas, mas eu acho que a gente tem que prevalecer o direito de ir e vir de quem paga imposto, de quem anda na linha, de quem atende aos preceitos da lei. Quem é vagabundo tem que ir para a cadeia e tem que trabalhar na cadeia. Quem é viciado tem que ser tratado. Mas as ruas de Santos estão infestadas de pessoas que precisam de alguma forma ter um encaminhamento melhor
do que ficar na rua. Rodolfo Amaral, boa tarde, obrigado por ter vindo ao programa. Boa tarde, Filete, boa tarde, Guto, boa tarde ao telespectador. De fato, o Guto abordou bem essa situação que ocorreu com a jornalista. É uma preocupação constante de todos nós estamos sujeitos a essas situações no dia a dia. É muito comum hoje você estar no carro, no trânsito mesmo, no sinaleiro, você para, já encosta alguém pedindo alguma coisa. Enfim, eu estava, enquanto o Guto falava, lembrando de um aspecto que não evitaria talvez essa situação e não outras, mas é interessante. Eu estava percebendo o seguinte, porque quando você aciona o alarme do carro para destravar as portas, destrava as 4, certo? E deveria ter um dispositivo em que se destravasse só que você vai... Só do motorista. Só do motorista. No meu carro, o sistema de alarme que já veio de fábrica, eu estranho, porque eu entro, quando o carro começa a se locomover, que a trava vem. Então... Só se você travar com a mão, né? Mas assim, na correria, na chuva ali e tal. No automático, ele dá aquele... Espera o carro ter o deslocamento para a trava essa. Então, é uma questão a mais aí de segurança para quem lida com isso, mas é lamentável tudo isso que ocorreu. Concordo com o Guto, a gente precisa de mais fiscalização. No caso, ali em dia, o horário era provavelmente inadequado, até as condições, chuva, lugar ermo, mas está cheio de lugar assim na cidade, e a gente tem que tomar um cuidado, e não é só aqui. Lembro sempre aquele trecho ali, quando a gente vai para o aeroporto de Congonhas, que faz aquela voltinha. A curvinha ali. Aquela curva, aquilo ali é cheio de árvore, cheio de lugar ermo. Aí, cheio de gente. Aí um vem vender uma coisa, um biscoito, uma flor, etc. Você fica meio... Toda hora que eu chego naquele trecho, eu fico preocupado. Mas, assim, realmente aquela curvinha ali. Eu fui para Piauí agora, Sergipe, cheguei hoje, Piauí, Teresina, e lá, e realmente quando passa naquela curvinha à noite ali, é meio esquisito, né? Uma coisa engraçada, né? A violência no Brasil precisou agora, as montadoras vão ter que se precaver e fazer um módulo de alarme só para o Brasil, né? Porque não passa na cabeça do engenheiro que ele tem que fazer um só para o motorista, porque vai ter um ladrão, um bandido, que vai tentar entrar pelo carro na porta de trás. Mas aí também, olha lá, vamos repetir a imagem aqui. É o cúmulo. Mas você vê também, né? Chovendo, né? Santos, um bairro nobre, um bairro bom. Tá aí. Ela entrou no carro com chuva, devia estar molhada, tal. O cara entrou junto com ela, quer dizer, o cara, como o Guto falou aqui nos bastidores, o cara foi muito rápido, né? E aí... E entrou, deve ter deitado no banco já com tudo na cabeça que ele ia, no mínimo, tirar dinheiro ou que a pessoa tivesse lá dentro, Ele né? também quis fazer um abuso sexual, tudo então, isso aí vai... Agora, uma pergunta que fica, né? Já pensou se a vítima está armada com um revólver e vira e estoura a cabeça desse vagabundo aí? O que não iam fazer, o carnaval que não iam fazer, né? Aproveitando que a gente está perto do carnaval, iam dizer que ela não precisava atirar, que onde já se viu, né? Quer dizer, para um lado tudo, para o outro a lei. Mas realmente esses crimes têm que ser punidos e como você falou, né? A violência está grande no país, tal, e nós temos que ter mecanismos para melhorar isso. Só com educação, né, Guto? Porque se a gente continuar o poder público, o Estado nos chegando na periferia, é isso que nós vamos ver, né? Com educação também, Filete, mas vejam bem, essas imagens que a gente viu foi de uma câmera de um prédio, uma câmera particular. O que eu quero dizer é o seguinte, por que a gente não usa a tecnologia a nosso favor? Por que a gente não cria um condomínio de câmeras na cidade, compartilhando imagens de câmeras privadas na sala de situação que existe já na prefeitura, que a Guarda Municipal tem um monitoramento ali no sistema integrado de monitoramento? Por que não só usar câmeras públicas? A câmera pública não tem 100% de cobertura, então a gente pode compartilhar essas imagens, porque se tem alguém ali olhando aquelas imagens, percebendo uma situação, fica muito mais fácil de relacionar a Guarda Municipal, a Polícia Militar, e aí dar as características do veículo, onde ele está, e ele poder ser interceptado. Quer dizer, se evitaria aí uma tragédia maior do que aconteceu. Bom, nosso programa
transmitido todos os dias às 13h15, com reapresentação, reprise às 23 horas e às 1h da manhã. Como você já sabe, né, você pode estar acompanhando pelo assinante do canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou pelo www.tvcomsantos.com, nesses horários que nós falamos. E agora no programa ao vivo, se a pessoa quiser, é facultado a pessoa poder ligar aqui pelo modelo WhatsApp, pelo 13, para quem está fora de Santos, 997 11 5545, mandando perguntas para o Rodolfo Amaral ou para o Guto Brito, né? Então, no segundo bloco, nós vamos ler as participações. Rodolfo, essa questão aí do muitos candidatos a prefeito de Santos, né? Nós estamos falando aqui, muitos candidatos. Vamos contar aqui os candidatos. Rogério Santos. Deixa eu anotar aqui. Rogério Santos, vamos lá. Porque a gente, Rogério Santos. Rodolfo Amaral não mais. Rodolfo Amaral não mais. Rodolfo Amaral não mais. A mulher dele falou para ele continuar indo para a praia, ficar com esse bronze bonito e tal. Então, Rodolfo Amaral não. O homem mais bronzeado da Baixada Santista. Rodolfo Amaral, né? Estava disputando ele e Beto Mansur, né? Mas aí, você, depois que voltou do Piauí, também voltou, voltou calibrado. Isso é intriga da oposição. Eu já sou moreno porque eu tenho uma descendência indígena. Mas né, está sempre andando na praia, fazendo sua... Só vou à praia aos domingos, fazer uma caminhada. Uma caminhadinha, mas está certo. Bom, Rogério Santos... Rogério Santos está aqui, PSDB. Ou Papa, né? E depois nós vamos falar sobre isso. Não. Tá indefinido. Os dois, né? Mas dá para ser os dois? É só um deles mudar de partido até abril, né? Ou aceitar ser vice. Não dá para ser vice? Quem sabe, né? Quer dizer, mas tem que mudar. E se deixar para a última hora, pode dar um conflito, Rodolfo? Por exemplo, se um ficar esperando e entrar nos 45 do segundo tempo? Nesse caso específico, Rogério Santos ou Papa, eu não tenho a menor dúvida de que o Papa vai cozinhar aí o galo até o final de abril. O PSDB quis forçar uma prévia e o Papa me parece que não teve interesse de participar, e se tivesse no lugar dele também não participaria, afinal de contas ele foi prefeito durante 8 anos, mostrou uma experiência, e os demais vão ter que esperar a sua vez. Então, acho que por ele ter sido prefeito 8 anos, com uma gestão, com uma aprovação tal, ele tem uma preferência de qualquer candidato no partido? Não é a questão dele ter preferência, a questão de como o partido pensa, certo? O Papa, mesmo não tendo sido reeleito a deputado federal, em qualquer eleição que ele entrar, ele tem todo um histórico, certo, eleitoral, que vai entrar aí com 70, 80 mil votos. O Rogério começaria do nada, certo? Iria vir no vácuo. Então o partido, ele quer eleger o candidato. Então, muito provavelmente, tanto isso é verdade, que o presidente estadual do PSDB vive insistindo que o candidato do PSDB, tá, é o Papa. E o atual prefeito Paulo Alexandre, embora não tenha saído do PSDB, certo, não tem hoje, na minha forma de ver, certo, autoridade moral para falar no PSDB, quando na eleição passada ele apoiou o candidato do PSB, o candidato Márcio França, no governo do estado de São Paulo, contra o atual governador. Então que pule para o PSB logo, certo, não fique cozinhando o galo, fazendo essa onda. Eu acho que até o dia 30 de abril, ou um pouco antes, porque também não pode correr com o prazo exíguo, porque você tem que dar uma semana ou 10 dias antes, portanto eu diria que o prazo máximo aí para quem quer se filiar vai ser 20 de março, por essa data, porque se der algum problema de registro, você fica sem a candidatura. Então eu acredito que o prefeito vai ser prudente, vai colocar o Rogério aí em alguma dessas legendas de aluguel, porque elas estão cheias. Ele vai ter, como teve na eleição passada, né? Sim, sim. Ele teve 5 candidatos com dele, né? Então, os faz de conta... 5 parceiros. Parceiro, aquele que vai fazer a pergunta que ele quer, na hora que ele quer, vai confrontar o outro adversário que estiver incomodando. Isso faz parte do jogo político, infelizmente, certo? E essa é a verdade, a gente já está vendo, aí cada dia eu vejo anunciado um e tal, aí você vai ver o fulaninho que está no partido, tem cargo comissionado na prefeitura, já vendeu a legenda e fica fazendo... Aí vem essas intervenções de cima para baixo do partido, e o pessoal fica, certo, descontente com isso, mas muita gente pega esses partidos pequenos, certo, sai candidato, que nem tem vários que estão se lançando candidatos, até vereadores anunciando que é candidato, para valorizar,
Certo? Ou seja, para fazer aquela estratégia, eu vou ficar me mantendo na mídia até a data da convenção, que vai ser o final de julho, certo? Ganho popularidade sozinho, porque aí sai candidato a vereador de novo, é reeleito. Você faz a campanha de prefeito, faz a campanha de prefeito e faz sair vereador. Exatamente, porque ele fica a visibilidade dele fica disputando com outros meia dúzia de candidatos. Se eu sou candidato, se eu sou vereador... Ele sobe de patamar em relação se eu sou vereador e sou candidato a vereador, ninguém vai me dar espaço. Mais uma eleição. Isso vai todo mundo ficar comentando, isso, né? se não tiver um brinde depois para desistir, sim, com apoio, sim. porque isso também acontece, né? Então vamos ficar esperto, porque tem muita gente aí plantando história que vai ser candidato. Não foi o meu caso, eu saí antes. Não, você saiu, pô. Eu anunciei a possibilidade de ser candidato. A possibilidade de ser pré. Exatamente. Quando foi me perguntado, eu falei da possibilidade, depois eu avaliei, você avaliou aí. avaliei a situação minha Bem profissional antes do... e tal, e disse que não vou ser. Então, aqueles que estavam meio incomodados aí com o confronto de ideias, fiquem tranquilos. Rogério Santos, Papa. Rogério Santos ou barra Papa, né? Ivan Sartori. Sartori. O João Vilela pelo Novo, passou na prévia do Novo, que teve muita gente conhecida também na prévia, viu? Tem prova, tem aquela coisa toda e tal. O Ivan Sartori viria pelo PSD, é isso? PSD. Agora tem o João pelo Novo. Moisés Fernandes pelo PV. Moisés Fernandes hoje avisou que o Bernardino, presidente, o Bernardino autorizou ele vir pelo PV. Antônio Carlos Banha Joaquim pelo PMDB, né? Não é isso? É MDB, né? MDB, desculpa, MDB. Abraço ao Écio Lescrec. O que mais? Tem mais gente aqui, senão os caras vão ficar chateados com a gente. Aí você tem as suposições, né? Fábio Ferraz tentando entrar no espaço, tu acha? Fábio Ferraz, mas aí precisa ver por qual partido, né? Mas tem mais gente aqui também, né? A gente já ouviu aí o Pardal pelo PT? Será que Pardal pela União das Esquerdas, né? Pardal esquerda. Aí o Pardal já com o guarda-chuva todo da esquerda. O PSOL provavelmente não lançaria porque a Débora candidato. Camilo falou que não sai para prefeita de novo. Ela vem como vereadora. E aquela menina que é do União Estudantil, do PT, né? A Karina Vitral também não vem. É PCdoB. PCdoB. Karina Vitral é PCdoB, também não vem. Será e a Débora Camilo falou aqui que não... Será que ela já se formou? Que ela está 8 anos na faculdade, né? Será que ela já se formar primeiro para depois vir candidata? Mas não é bom ficar na faculdade fazendo política estudantil eu acho que não, né? Eu acho que não. Você tem que ter a faculdade para se formar, para trabalhar. Mas é você sair da da palavra que assusta eles, mas você sai da Uni, Fala trabalhar. Aí você sai da vitrine, É que ela tá triste, porque agora não pode mais emitir carteirinha de estudante, né? Agora isso é atribuição do governo federal. Mas também eu podia avisar aí para essa lista, já que você está fazendo essa ironia, que no prédio que eu moro tem apartamento vazio e tem eleição para síndico lá, viu? Eu sou o atual, mas eu abro mão, pode ir. Você está lutando pela reeleição? Não vou lutar pela reeleição, então pode ir lá ser candidato. Será que nós não estamos esquecendo ninguém aqui? Bom, até o final do programa a gente lembra demais. Não estamos esquecendo ninguém. Tem as possibilidades, né? Mas aí a gente está falando concretamente quem já anunciou. Aqui. Tem o principal aí, o mais cotado, que é o Kenny. O Kenny ainda não. Oficialmente o Kenny ainda não disse se vem, né? O Kenny não sabe se vem, né? Tem a Rosana Vale, a possibilidade. Se bem que depois da Ponte das Barreiras. Essa semana aqui nós vamos. Rosana Vale tá com mais moral em São Vicente do que em Santos. Tem falando em São Vicente, tem o Bozella, que já anunciou N vezes que poderia vir por aqui, verdade. Mas acho que o Bozella, nessa questão do Barreiros, ele perdeu. Nada contra a pessoa dele, mas perdeu. Não, mas ele não vai querer, ele quer ser candidato a prefeito de Santos, ele não quer ser a São Vicente. Ele viria pra sim, mas, por exemplo, ele viria sem a força do Bolsonaro, né? Porque quando ele ficou com o Luciano Bivar lá, o que aconteceu? O Bolsonaro deu dinheiro para a ponte e ainda deu pela Rosana Vale, quer dizer, pelo certo, se você fosse ver isso há 6 meses atrás, teria que vir por quem? Quem que era o representante dele, que tinha um pôster com ele enorme? Era o Bozelinha. Só que com essa briga, ele também... Sua avó nunca disse para você, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Sim, então lógico. ele quis fazer coisa, quis fazer malcriação, que ficou o fundo isolado, é grande, né? É que o fundo o fundo do Bivar é grande, não é isso? O fundo do Bivar não é grande? O fundo eleitoral é grande, né? Inclusive... Mas na hora da distribuição, prevalece o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os amigos do rei são privilegiados São por isso aí. Vicente, Associação, veio o Pedro Gouveia, né? Pedro Gouveia deve vir. Pedro Gouveia vem para a reeleição.
O Igor, que vem pelo PSDB, deve vir pelo PSDB, né? Já saiu notinha falando que o Billy também quer voltar. Billy, eu já O li, Billy também é quer verdade, voltar. Billy. Tem o menino, tem também o da internet, lá que tem bastante, teve Caio Amado. Precisamos trazer o Caio Amado aqui no programa. O Caio Amado, o Igor também, trazer o Billy, pessoal, para a gente começar a discutir essa questão. O próprio Pedro Gouveia já veio 2 vezes, né? Então o São Vicente tem esses 4 candidatos aí, né? Não é isso? Em Santos a gente tem também o Democratas, que ainda não oficializou ninguém, né? Tinha o Podemos, que oficializou o Quaresma, né? Fez até um ia ter o convite, lançamento tal. da pré-candidatura, mas Aí no mesmo dia, aqui ia vir a Renata Abreu, ia vir aí o Álvaro Dias, mas no dia do lançamento, que era acho que uma sexta-feira num sindicato, parece que não adiou-se, né, tal. aliás, uma grande perda para o Podemos, para a disputa, né? A saída do Zé Renato Quaresma, porque é um cara competente, qualificado e que tem empresário, sabe administrar. Então, eu acho que a disputa perde em relação a isso. Mas quem sabe a gente perde o Quaresma na disputa para a prefeitura e ganha ele para a disputa da presidência do Em Santos. São Vicente também tem a doutora Michele Tiziani, que é uma advogada conceituada lá, que também está nos bastidores aí por ser mulher também, né, em São Vicente. Você ouviu o que eu falei da presidência do Santos? Do Quaresma? A gente perde o Quaresma Sim. para a prefeitura, mas a gente ganha ele na disputa da presidência do Santos. Eu acho que é extremamente positivo Sim. um cara como ele colocar o nome lá Ele para já ser... foi do grupo gestor também no Modesto, teve aquela acabou saindo tudo junto com o Lourenço Lopes e mais o Andrés, né? Eles tiveram uma dissidência lá, mas chegaram a ser o conselho gestor e tal. Mas causou uma estranheza, né? No Podemos, a Djalma... Sim. Eu até liguei para o Leandro Chadá, o presidente, e ele falou, porque não acertou aqui embaixo, acertou lá em cima, aquelas coisas da política, né? Mas, então são esses os candidatos, né? Bom, nós temos um vídeo também aí, um vídeo do Roberto Alvim, daqui a pouco a gente passa. E aí, na sua opinião, acho que se o Kenny vier, dificulta bastante, né? O Kenny já sai com a margem. Eu tenho uma posição muito particular em relação à questão de candidaturas. Sim. Porque eu acho que, em primeiro lugar, que essas candidaturas aí são muito mais projetos pessoais do que projetos, certo, de município. Se fizer 10 perguntas técnicas para a maioria desses candidatos aí, se eles conseguirem acertar 2, ter nota 2, eu acho muito. Dá para fazer um debate com o pré-candidato, não debate, chamar todos eles aqui, não dá? Se eu ficar participar dessa bancada e fizer meia dúzia de perguntas, eu duvido que eles respondam. Cai todo mundo. Porque... Eu posso pôr uma bancada maior? Eu posso pôr o João Vilela de um lado, o Guto Brito e o candidato. Vai ficar assim, eu acho vamos supor, fica você aqui, eu ponho o João Vilela aqui do meu lado, põe o Guto aqui, põe o candidato ali. Entendeu? Emparedado. E aí, emparedado. Você acha que vai ser bom? Eu acho legítimo que todos sejam candidatos, certo? É um direito de todo cidadão, com suas obrigações regulares, mas as pessoas ficam... Primeiro, você tem 4 anos para estudar a cidade enquanto está um outro prefeito e ter uma participação crítica constante, mas não é a crítica pela crítica, é a crítica provinda de uma análise, certo, sóbria, serena, e a gente não vê esse pessoal, que eu tenho assistido e infelizmente a nossa categoria de jornalista tem contribuído muito para isso, estão criando N programas de rádio em tudo quanto que é lugar e põe aquela bancada dos amigos, né, a bancada da coxinha depois do programa, do cafezinho, e fica lá todo mundo comentando sobre tudo, certo? E ninguém estudando absolutamente nada. E qualquer cidade, uma cidade como Santos, com mais de 3 bilhões e meio de orçamento, eu te pergunto, certo? Eles estão pensando que vão administrar o quê? Um carrinho de pastel? Certo? Eles vão administrar uma cidade. Eles precisam entender como é que está essa cidade. Eu tenho ouvido sistematicamente, coisa que eu mais ouço, quando o atual prefeito fez de afogadilho, de uma forma, na minha forma de ver, até ilegal, aquela questão lá das obras da Ponta da Praia, que o próprio Ministério Público fez uma lista, entrou e o juiz até hoje, que eu tenha conhecimento, não se manifestou, a obra está quase pronta e ainda não se manifestou, nós vamos criar
um complexo lá de um centro de convenções e não sabemos quem vai administrar, enfim, ninguém sabe nada, mas a obra está lá, essa história de 130 milhões. E agora o que eu tenho ouvido é engraçado, não, mas a fonte ficou colorida, bonita, as crianças estão brincando. A fonte ficou legal. Há uma inclinação, não sei se vocês já perceberam ali em frente ao Tertúlia, né? Uma inclinação que quando vier lá o mês de junho, julho, que tem aquelas questões de ressaca, certo? O Tertúlia vai encher d'água, não tenho a menor dúvida vai disso. Virar uma piscininha ali. Mas independente disso, vamos pegar aquela obra toda. Primeiro a procuradora do município, num programa de rádio, eu estava ouvindo, certo? Provavelmente a rádio tem essa gravação, quando perguntaram, pô, então por que não pegaram esses 130 milhões e distribuir em regiões mais pobres da cidade? Não, porque não pode, porque não podia, que a lei, mentira, a lei só falava que ali tinha que ter 20% do valor da obra, o restante, certo? Então eram 26 milhões ali, sobrariam, certo? Mais de 100 milhões para investir em outra região. Então foi por uma questão de visibilidade, para valorizar, certo? A área onde o próprio empreendedor que deu a contrapartida vai se beneficiar, enfim, foi uma coisa horrorosa com a aprovação da Câmara Municipal, que com raras e honrosas exceções diz amém sistematicamente, não a este prefeito, a qualquer outro, essa é a regra do jogo. Então ficou aquela situação, eu fico ouvindo isso, certo? E muito provavelmente... Ela falou aqui até nesse programa também, viu? E muitas vezes eu estou vendo aquilo, não, mas o prefeito ainda vai usar aquilo. Lá com um cacife eleitoral. Eu gostaria, e é aí que eu gostaria de ser candidato, viu? Para essas situações, de pegar o candidato do prefeito e falar o seguinte, o que você me diz dos 900 milhões de reais que a prefeitura perdeu na negociação com a Sabesp? Certo? Tá. Dava para fazer 8 obras igual a da Ponta da Praia. Certo? E eu vivo dizendo isso, eu não vejo o Ministério Público me chamar para mostrar o cálculo que eu digo, certo? Eu não vejo um vereador chamar, criar uma comissão especial. Não, você está dizendo, eu vou dizer. Santos, a Sabesp renovou contratos de concessões aí nos últimos anos, agora provavelmente com todos os municípios da região, e renovou com São Paulo, capital também, que ela é concessionária. No contrato com a capital, ela deu uma contrapartida de 13% obrigatoriamente de investimentos na cidade, certo? Tá? Anuais, e mais 7,5%, certo? Para a prefeitura, tá? Dinheiro direto no caixa da prefeitura, num fundo municipal, para que ela fizesse obras de investimento. Tá? Isso no caso da capital. No caso de Santos, você sabe quanto é que foi? Esses 20,5% que eu estou... Isso que eu te perguntasse, os 7 mais os 13... Dá 20,5%. Aqui em Santos foi 0,53% no nosso contrato. Aí você fez esses 900 milhões, você fez o cálculo nesse... Aí eu pego, por exemplo, vou pegar o faturamento hoje da Sabesp em Santos. 330 milhões de reais em 30 anos dá, números redondos, 10 bilhões no raio de 30 anos. O prefeito anunciou, se vocês vão lembrar, é só pegar o Diário Oficial, anunciou na época que a Sabesp tinha dado uma contrapartida de 1 bilhão de reais. Aí nesse 1 bilhão de reais tinha um monte de coisa, tinha até 100 milhões de reais que é para retirada daquele emissário que a própria Sabesp construiu. Ela considera isso investimento, tá? Aí deu aquelas casas, deu aquele terreno lá no Canal 5, onde tem aquela caixa d'água, que foi feita uma policlínica, contou aquela história de que cancelou aquela dívida de 300 milhões que a Prefeitura de Santos tinha, perdoou aquela dívida, uma dívida fajuta, que eu era o secretário de Finanças de 97, 98, o prefeito Beto Mansur era o prefeito. Quando a Sabesp vou cortar a água, o Beto falava, corta. Aí o Beto aprovou na Câmara Municipal uma lei municipalizando o serviço da Sabesp. A Sabesp foi para o Supremo, ficou lá 15 anos discutindo essa história. Então, se eu sou o poder concedente, certo? Eu quero explorar o serviço, você não me impede uma questão judicial, eu não tenho que pagar água nenhuma. Então não existia dívida nenhuma, isso era conversa mole, mas eles compensaram esses 300 milhões. Mas vamos dizer que o prefeito estava certo, né? Que a contrapartida da Sabesp somou 1 bilhão de reais, como é manchete. Se for na época da assinatura do contrato, foi manchete no Diário Oficial do município. Ora,
Em administração pública existe um princípio jurídico chamado princípio da isonomia, certo? Você não pode dar um tratamento diferente para ele do que dá para mim, então, poder público. Bom, se eu vou faturar em 30 anos 10 bilhões de reais e a alíquota é 20,5% que ela deu para o município de São Paulo, você tem que dar 2 bilhões para mim, né? Tá? E só me deu 1, está faltando 1. Eu ainda fui generoso quando eu falo em 900 milhões. Tá? Quer dizer, você acha que se você tivesse esse bilhão? Se você tivesse baseado pelo contrato de São Paulo, você fala, está faltando 1 milhão. E vou dizer mais. Critério, né? E eu vou dizer mais. Tá? Aliás, esse cálculo eu fiz hoje. Tá? Estou fazendo um estudo analisando essa situação que envolve Sabesp. Tá? Eu fiz esse cálculo exatamente hoje de manhã, por isso que eu estou com o número fresco na cabeça. Se você pegar o faturamento da Sabesp em São Paulo, deu 6 bilhões e 75 milhões no ano passado, dividir pela população de São Paulo, certo? Tá? O valor per capita arrecadado pela Sabesp no município de São Paulo é R$ 542. Em Santos é 795. Ou seja, o nosso contrato teria que ser mais generoso do que o da capital. Ainda, teria que ter mais de 20%. E aí o prefeito vem com uma disfarçatez enorme, fala esse monte de bobagem que fez um grande acordo. E eu dizia para ele, pessoalmente, tive a chance de dizer, falei, não faça isso, porque um dia o Alckmin não vai ser governador pro resto da vida, um dia ele vai sair, virar um outro governador, certo? Provavelmente com a ideia de vender a Sabesp, que é exatamente o que está acontecendo agora com o governador Dória. Aí você deu a concessão do município para uma empresa que é privada, e a Sabesp é quase privada, porque 49,5% das ações da Sabesp são do capital privado. A Sabesp tem um lucro anual em torno de 3 bilhões de reais e distribui 20% disso para os seus acionistas, inclusive internacionais. Tá? E nós temos um secretário, nosso amigo, meu amigo, certo? Que assumiu a superintendência da Sabesp, o Raul Cristiano. O primeiro discurso dele foi de que não vai faltar água. Ora, como se eu ficasse satisfeito que não vai faltar água. Você já falou pro dono do supermercado, não vai faltar mercadoria na prateleira? A Sabesp vive disso. Se faltar água, ela não tem receita. Isso é óbvio lulante, né? Então, é esse tipo de satisfação que a gente dá à sociedade. Certo? E eu te pergunto, você fez uma relação aí de 10, né, pré-candidatos. Você já viu algum deles falar isso que eu estou falando aqui? Se reportar em algum momento a isso? Porque eles só querem ser candidatos. O interesse deles não é esse interesse de se envolver. Mas não com essa profundidade. Não, mas se você quer ser prefeito... Tu tem que ter um grupo de pessoas. Você não vai discutir tudo sozinho, se você quer assumir um grande cargo na sua vida... Tem que estudar muito. Peraí. Você não vai ser gerente, diretor de uma empresa, CEO de qualquer empresa, certo? Com um currículo medíocre, me desculpe. Certo? Então, se você quer ser prefeito de uma cidade de Santos, você já devia estar estudando no mínimo há 4 anos. Eu estou há 35, certo? E ainda tenho muito que estudar. Precisamos aprender então, muito. Essas coisas é que a gente precisa... Para poder discutir com você num debate. Não é comigo, é discutir com a sociedade. Né? Os números não mentem. É discutir com a sociedade. As universidades, né, provavelmente irão promover debates com os candidatos, como sempre fizeram. Certo. Agora, essas questões é que tem... Por quê? Se começar a fazer essas coisas pontuais, essas perguntas, essas pessoas, lamentavelmente, a maioria são meus amigos, vão passar um ridículo diante das crianças. Porque, você não colocaria na tua clínica um gerente que não tivesse a menor condição, certo, de administrar. E eu acho que a mesma coisa tem que ser na nossa cidade. Aí falam assim, o Kenny, etc. Tudo bem, o Kenny agora há pouco tempo é deputado, mas é vereador. Eu pergunto, esse caso da Sabesp aí, certo? Isso é atribuição de um deputado também. Certo? De mandar rever, certo? Está ouvindo? Então ainda tem a chance aí nesses próximos meses de falar, não, quero que esse contrato seja revisto. Questionar porque isso foi lesivo ao interesse público. Para que a gente tenha uma ideia, hoje, Prodesan, CET e Coab juntas devem R$1 bilhão. Nós teríamos a conta paga. Certo? Teríamos zerado a conta das 3 empresas que incomodam, certo, o bolso do contribuinte só com o contrato com a Sabesp, mas não estão fazendo nada. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Continue participando pelo 13 997 11 5545. É muito rápido e já voltamos.
A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Estamos de volta no Ação e Reação com o nosso amigo Rodolfo Amaral e Guto Brito, né? Nós vamos passar o vídeo agora do Roberto Alvim, é um vídeo preparado aí pela produção, depois nós vamos comentar em cima do vídeo, depois nós vamos passar também sobre a Ponte dos Barreiros para a gente comentar sobre as futuras reformas. Olá, meus amigos. Eu sou Roberto Alvim, secretário especial da Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro. E eu venho falar a vocês sobre um assunto muito importante. Quando eu assumi esse cargo em novembro de 2019, o presidente me fez um pedido. Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte.
Nossos valores culturais também conferem grande importância à harmonia dos brasileiros com sua terra e sua natureza, assim como enfatizam a elevação da nação e do povo acima de mesquinhos interesses particulares. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Ao país a que servimos, só interessa uma arte que cria a sua própria qualidade a partir da nacionalidade plena e que tem significado constitutivo para o povo para o qual é criada. Portanto, almejamos uma nova arte nacional, capaz de encarnar simbolicamente os anseios desta imensa maioria da população brasileira, com artistas dotados de sensibilidade e formação intelectual, capazes de olhar fundo e perceber os movimentos que brotam do coração do Brasil, transformando-os em poderosas formas estéticas. São estas formas estéticas, geradas por uma arte nacional, que agora começará a se desenhar, que terão o poder de nos conferir, a todos, energia e impulso para avançarmos na direção da construção de uma nova e pujante civilização brasileira. O Prêmio Nacional das Artes gerará milhares de empregos, assim como uma ampla capacitação profissional e formação de público, configurando um panorama das maiores realizações artísticas oriundas das 5 regiões do Brasil. Trata-se de um marco histórico nas artes brasileiras, de relevância imensurável, e sua implementação e perpetuação ao longo dos próximos anos irá redefinir a qualidade da produção cultural em nosso país. E é por tudo isso que afirmo a vocês, meus amigos, 2020 será o ano de uma virada histórica. 2020 será o ano do renascimento da arte e da cultura no Brasil. Muito obrigado. Rodolfo, esse vídeo aí culminou, né, na demissão. Mas também, né, ele usou uma frase, mas sei lá, né? Eu vou dizer o seguinte, eu prestei bastante atenção no discurso. É até bonitinho, né? Aquela coisinha que o assessor faz. O videozinho... A gente já cansou de fazer, né? O videozinho que estava na frente dele estava bom, né? Se eu ficar contando aqui quantos textos desses eu já fiz para gente ficar lendo aí no teleprompter, tá bonitinho. Mas eu queria começar... Sabe o que é chato? Você, às vezes faz uma matéria bonita no jornal e tal, né? Desculpa só interromper. E o cara fala, pô, tu é assessor de imprensa que fez isso? Não, fui eu que fiz. Não, porque... Então a gente entende o que você está falando, né? Às vezes, né? Tem um grande escritor, pensador, talvez um dos maiores nomes da cultura brasileira, chamado Nelson Werneck Sodré. A definição do Nelson Werneck Sodré sobre cultura é uma das coisas mais fantásticas que eu já ouvi. Que ele diz o seguinte: cultura é a relação do homem com a natureza, com os outros homens e consigo mesmo. Ou seja, tudo é cultura. E o nosso ministro ficou confundindo cultura com arte, certo? Tá? É engraçado, né? Tá. A arte é uma forma de produção, de manifestação daquela cultura, mas ela não é em si ela não cultura. Representa a cultura. Então, representa toda a cultura, e essa confusão se faz muito disso, né? Então tem que ser a Regina Duarte, ou tem que ser um ator, ou tem que ser o Gilberto Gil, ou tem que ser não sei o quê, porque é artista. Não, cultura é muito mais do que isso. Tá? E tem mais. Agora, do ponto de vista
público, orçamentário, não existe coisa mais idiota do que falar que o governo A, B, C ou D valoriza a cultura. Quando teve aquele incêndio no museu lá no Rio de Janeiro, lembra? Questão de 2 anos, estado natural. Um ano e pouco. Me pediram, os jornais começaram a me pedir lá no escritório para ver qual era o peso da cultura, tá, no ponto de vista orçamentário. Eu tive a paixão de ver, em nível nacional, nos 27 estados da federação, tá, em todas as cidades da região, na região como um todo, etc, etc. O maior índice, certo, que eu encontrei em relação ao orçamento foi de 0,84%. Em nível nacional dava 0,17%. Muitas cidades da região colocavam 0,25%, 0,30% da cultura, ou seja, nada. Se tu pagasse a condução, certo, o combustível, o lanche do secretário, etc, etc, tá, e mais a sua equipe de assessores, não sobrava para absolutamente nada. Tá? E esse é o tratamento que se dá do ponto de vista público à cultura ou aos bens históricos, culturais, artísticos e etc, etc. Então, é muita desinformação. E nós temos aquele hábito brasileiro de que primeiro a coisa tem que acontecer para a gente questionar. Aconteceu qualquer acidente, assassinato, não sei o quê, caiu o elevador. No dia seguinte, aquela semana só se fala em elevador e todo mundo fica com medo de andar de elevador. Na outra semana já esqueceu o elevador. Depois é o pombo. Depois é o pombo, né? Você deve estar sendo cobrado toda hora com a questão do pombo. E assim vai. Agora é violência. Eu até falei para a família Teixeira fazer um seminário no Santa Cecília, já que a gente cabeça isso na região, fazer um seminário sobre essa questão, chamar médico infectologista, chamar pessoas do país todo, fazer uns seminários com apoio à prefeitura, tal, faz um seminário, lança essa pedra, né? E isso eu estou falando, gente, num período e num processo, certo, altamente revolucionário. Eu me formei, comemorei agora no final do ano passado, 35 anos de formado em comunicação social. Eu comecei no jornalismo na época do Telex, certo? Hoje, se eu perguntar aí, muita gente não sabe nem o que é Telex, essa juventude, né? Vou perguntar se é uma rede social. Então, a gente tinha aquele conceito dos livros antigos de comunicação, da tal chamada aldeia global, né? Você estudou isso, né, também? Então, Escola de França. Então a aldeia global está aqui. Hoje ela existe, é uma realidade. Com tudo isso, nós temos uma dificuldade tremenda de comunicação, de agilidade, certo? De interação. Quer dizer, as instituições não descobriram a importância disso. Certo? Então aqui a gente está numa disputa quem é mais bonitinho, quem viaja mais, etc., que é o que virou viraram as redes sociais. Enfim, eu acho que nós estamos perdendo o tempo. Eu me recordo, eu tive a oportunidade de ser aluno e até receber o diploma das mãos dele, um dos melhores comunicadores desse país, o Carlos Eduardo Lins e Silva, professor doutor da USP, até hoje, apresentou Roda Viva durante um período. E eu me recordo, quando ele falava, né, ele foi correspondente da Folha de São Paulo em Washington durante muitos anos. Quando ele falava em pagamento do cartão de crédito e débito, certo? Videocassete, eu achava que ele estava em Marte, né? Falei, esse cara deve ser um grande mentiroso, certo? Aí depois, quando veio a tecnologia e tal, aí a gente, vocês já devem ter feito essa experiência do tal do Google Earth, né? Certo? Se eu vou lá e ponho aquela setinha, vou a mira do mapa e caio em cima da minha casa, eu meço o telhado da minha casa, certo? Se isso já está liberado, você imagina como é que está a tecnologia no mundo. É por isso que ninguém erra o míssil, né, meu? Ele mira no teu quarto. Ele mira no teu quarto e te acerta dormindo, né? Então, são essas coisas que a gente precisa, na verdade, começar a explorar mais, a discutir com mais profundidade, porque o tempo urge, a tecnologia, outro dia estava vendo aí uma matéria que foi nesse final de semana dos robôs e tal, que estão querendo
um robô humano. Eu falei, meu, estou começando a ficar com medo. Eu quero 1 a 1 para trabalhar no meu lugar. Eu vou para a praia, aí sim eu vou ficar moreninho, viu? Bom, tem muitas participações aqui. Posso só dar um pitaquinho nessa questão do secretário? Ó, só engraçado aqui, o nosso amigo, essa aqui eu achei muito engraçado. O nosso amigo aqui, Alcino, falou: só faltou o bigode para ser o Hitler. Bom, foi uma declaração infeliz, e até copiar as coisas é chato, né? Foi uma declaração infeliz. Agora, tudo que é feito pelo atual governo, a imprensa tem um peso, né, esmagador. Foram para cima do cara, e aí vamos explicar, né? Ele usou termos de um discurso do ministro da propaganda da Alemanha nazista, o Joseph Goebbels. Ele usou um trecho ali do discurso e colocou dentro do contexto que ele estava querendo abranger ali. Agora, em 1979, o Lula, o maior ladrão da história do mundo, deu uma entrevista elogiando Hitler. E não se teve esse alarde, esse escândalo que teve, elogiando Hitler mesmo, dizendo, olha, aspas para o Lula, elogiou lá o cara. Então, essa mesma imprensa deveria ter feito o mesmo barulho na época, e não fez. E hoje, a gente está vendo aí nas redes sociais, hoje comemora-se aí a morte de um dos maiores escroques da história, né? O tal do Lenin. E tem gente exortando o Lenin, e, enfim, o Lenin que criou a polícia secreta, o Lenin que criou várias censuras na época da Rússia, mas para a esquerda, o Che Guevara é herói, o Fidel Castro é bonzinho, o Pol Pot é o prêmio Nobel da Paz, e o Mao Tse-tung é um cara muito legal, que matou 70 milhões de pessoas, o Stalin, então, nem se fala, né? É modelo de estadista. Então, para a esquerda, todos os ditadores são legais, são humanistas. Aí, aí nazismo e comunismo é a mesma coisa, viu, gente? Nazismo não é direita, não. Tem que estudar o que é direita e o que é esquerda. Nazismo e socialismo e fascismo é tudo a mesma coisa. Só muda o ditadorzinho de plantão lá. Tem uma coisa interessante que ele acrescentando que você falou, que é o seguinte: uma coisa que eu acho muito engraçada é a gente achar, e no Brasil isso virou regra, de chamar artista e jornalista de intelectual. Isso é uma piada. Tem alguns que são. De né? mau gosto. Quem são? Não, vamos para as relações, né? Tem alguns jornalistas que são também, Quem? né? Quem? Ah, não tem nenhum jornalista. Interrogação. Quem? Não, pode ter. Já morreu. Alguns já morreram. Os editores, por exemplo, desses grandes jornais, muitas vezes são intelectuais. Não, que isso, filha? O editor da Folha de São Paulo é intelectual? Não, mas tem. O cara é um esquerdoide doente. Sim, mas não todos. E todos eles. Hoje, os meios de comunicação foram totalmente aparelhados. Tanto que hoje você, se declarar um jornalista não precisa nem ser direita, se você disser que você é liberal, você não tem espaço dentro da mídia. Isso é uma realidade. Sim. Hoje só trabalha na mídia quem é esquerdoide. Eu estou querendo lembrar aquele filósofo que é muito famoso aí em palestras, fugiu o nome agora, Carequinha, né? Carequinha é o Karnal? Leandro Karnal. São os três maiores, o Karnal, o pessoal fala do Leandro Karnal, vai no YouTube. Começa a ver as palestras do Leandro Karnal, elas são todas a mesma coisa, elas são repetitivas. Ele fala exatamente aquilo que o público, aquelas palavras de efeito que ele quer no momento em que... Não estou dizendo que ele não é um cara preparado, tá? Eu estou dizendo que entre o discurso de impacto que se faz, certo? Para determinada plateia, porque só um idiota quando vai fazer uma palestra não sabe o que a plateia dele quer ouvir. Exatamente. Certo? Tá, eu já fui esse idiota uma vez, eu fui participar de um debate no Sindipetro, numa época do plano do governo Collor, sobre uma medida que o Collor tinha tirado uma benesse dos petroleiros, certo? E me perguntaram o que eu achava. Eu achei que o Collor estava certo, com 900 pessoas que tinham sido prejudicadas, eu tomei a maior vaia da minha vida. Mas pelo menos eu falei o que eu pensava. Não, e ainda disse para ele, eu estou falando o que eu penso, porque se eu quisesse ser aplaudido, eu teria dito o que vocês querem ouvir. Agora, se vocês me chamaram aqui para ficar mentindo para vocês, perderam tempo. Isso é democracia, você falar o que as pessoas precisam ouvir sem agradar. Meu abraço ao Rodolfo Amaral, ao Guto Brito. Lembrando que hoje São Vicente completa 488 anos de vida oficial e 518 anos de vida oficiosa. A primeira fundação de São Vicente, nossa querida cidade aí, co-irmã, né? Dia 22 de janeiro de 1502, né? A primeira cidade. E a fundação oficial, dia 22 de janeiro de 1532, o Paulo Eduardo Costa
que é o secretário de Cultura, né? Abraço ao Paulo. Adjunto lá de São Vicente. Tem aqui também o Uriel Vilas Boas. Nazismo e comunismo não são iguais. Lamentável a colocação, Guto. Na sua opinião, né, Uriel? Uriel Vilas Boas. Na sua opinião. E tudo ismo, são todas ditaduras. O programa está cada vez melhor. O próprio Uriel. Caros participantes, como interpretar a declaração do ministro Guedes em Davos de que os pobres são os culpados aos ataques pelo meio ambiente? Tá vendo? Não foi isso. Ele falou que a pobreza é diferente de colocar nos pobres a culpa. A pobreza é a maior inimiga do meio ambiente. Estou colocando meu nome como candidato pelo PCdoB a vereador. Parabéns, Uriel. Aí tá colocando aplauso para o Uriel. Pré-candidato, né? A gente Esse é o Uriel, por exemplo. Então, um abraço aí. Foi um dos que te vaiou no sindicato? Não, o Uriel é uma pessoa, embora a gente tenha posições divergentes, eu acho que este sim é um cidadão que soma com a região. É alguém que está participativo, independente de nós pensarmos diferente. Soma, né? Então, independente, é uma pessoa atuante. É isso que a nossa região está precisando. Que participa, que as pessoas participem, certo? Independente do que elas pensam, porque nós não vamos... Ficaria absolutamente sem graça se todos nós pensássemos iguais. Certo? E o Uriel está aí, é um bom candidato, está aqui. Estou falando de público, certo? Alguém que eu teria o maior prazer de votar como candidato. É uma pessoa honesta, tem uma visão de esquerda, mas é uma pessoa trabalhadora, honesta e está sempre atuando, não é isso, Rodolfo? A gente precisa, se mais pessoas pensassem e agissem como Uriel, a gente teria uma cidade melhor com certeza. O que a gente não quer, foi o que o Rodolfo falou, é todo mundo cantando a mesma música. A gente quer pessoas dissonantes, até porque o diálogo, o debate no alto nível ajuda a melhorar as coisas. A Regina do Partido Novo, o Rodolfo tem razão. Agora fica difícil a população se qualificar quando a mídia, exceto em alguns programas, não contribui para o debate, né? Então ela está questionando a importância da mídia. A Eliane de Jorge está ligando, está mandando um abraço para vocês também. A Piedade, parabéns ao Rodolfo Amaral, ao Guto, por excelente programa. Tem uma menina aqui que brincou que ela é a Maria Aparecida. Deixa eu ver aqui. Eu tenho diploma de operador de telex. Achamos uma. Eu quando trabalhei no banco também aprendi a mexer no telex. De Hitler, de telex, né? Da época. Século XX. Século XX. Bom, o Aldo Neto também está mandando um abraço para vocês, né? E, enfim, o Anderson também. Parabéns. A Renata dizendo que o programa foi ótimo. Pessoas que entendem o que estão falando. Parabéns ao Rodolfo Amaral, ao Guto Brito. Enfim. Então, vamos encerrar o programa, Rodolfo. Queria as suas considerações finais e agradecer você pela participação, sempre brilhante aí, colocando os fatos que a sociedade às vezes desconhece para as pessoas pensarem, né? Bom, Fred, em primeiro lugar eu agradeço mais uma vez a você, ao Guto aí pela oportunidade. Eu me sinto bem à vontade toda vez que venho nesse programa. Eu acho que isto aqui, na verdade, é um programa de TV em que você fala com liberdade, tem a oportunidade de expor suas opiniões, independente das pessoas gostarem ou não. Isso é absolutamente natural. Eu não estou aqui para conquistar a simpatia de ninguém. Com relação às considerações que fiz aos pré-candidatos, certo? Ainda há sempre o tempo, tá? Se não se interessou o suficiente até agora, ainda tem mais 7, 8 meses para se aprofundar nas questões do município, elevar o debate. Não vamos deixar que a eleição de 2020 seja igual a de 2016, porque foi uma tragédia, certo? Aquela eleição parecia brincadeira, estava tudo combinado, as coisas, e tanto estava combinado que os 4 anos seguintes provaram isso. Certo? Que as pessoas que estavam lá estavam fazendo apenas figuração. Então, estão hoje em lugares diferentes, sendo patrocinados pelo rei que está lá tá por 8 anos no poder. O Wilson de Baré, o programa está ótimo, são muitos desses candidatos que vocês falaram vão ser um desastre, mas não podemos chorar, porque temos candidatos bons. A Piedade falando que está um bom programa, o José Augusto da TV Com parabenizando o programa, a Flaviane de São Vicente também parabenizando e parabenizou porque a gente lembrou de São Vicente também e dos candidatos, dos 4 candidatos aí que estão despontando nas pesquisas. Filete, Guto, obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado Rodolfo, é sempre bom estar aqui na bancada junto com você, que a gente debate e fala as coisas que elas precisam ser faladas para as pessoas ouvirem, pensarem e agirem. Parabéns a São Vicente, primeira cidade das Américas, temos que valorizar a nossa história, isso é cultura, e eu agradeço mais uma vez a você, telespectador, principalmente por ter deixado nós entrarmos na sua casa. Beleza, hoje estarei na encenação
para prestigiar, né? Parabéns, São Vicente, pela encenação, pelos 488 anos, né? Oficiais. Parabéns aí para todos vocês aí de São Vicente, que a gente espera que a cidade seja pujante, que resolva a questão da Ponte dos Barreiros, enfim, né? Ponte dos Barreiros, enfim. E desejar uma excelente quarta-feira a todos, com Deus, e fiquem com a nossa extensa programação. Muito obrigado.